Pois é, eu olhei aqui para a janela, vi o céu nublado e falei para Isabel, é 21, né? Eu disse, não, é 22, já é primavera, com esse céu nublado, tá com cara de outono. Mas só vai ser primavera quinta-feira. Hoje é 22 mesmo, 22 de setembro Primavera que o sol vai abrir. de 2020. O sol vai abrir quando a primavera chegar no dia 24, né? Pois é, nesta terça-feira tivemos um dia histórico para o Brasil, uma vez que, como acontece todo ano, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, abre a sua Assembleia Geral, a sua reunião mais importante, que cada voto é um voto, normalmente, tradicionalmente, desde a primeira, quem abre é o representante do Brasil, no caso, normalmente o presidente da República. Foi a segunda vez que o Bolsonaro foi abrir a Assembleia Geral da ONU numa reunião forçada pela pandemia, o que é uma ironia, porque a pandemia, o Bolsonaro dizia que era uma gripezinha, e até hoje trata como se fosse. No entanto, nem a reunião da ONU é presencial. Então, perdemos as reações dos países aos discursos dos outros. Eu, particularmente, assisti o começo da Assembleia para ficar absolutamente irado, porque eu estava vendo na Globo News, e a Globo News eu estava transmitindo a imagem do secretário-geral da ONU discursando e colocando os seus comentaristas para falarem sem parar. A correspondente em Nova York, a Carolina Cimete, por exemplo, estava reclamando do peso do equipamento da TV, e o secretário-geral da ONU falando. Quando ele acabou, aí nós ficamos sabendo, graças a Carolina Cimete, foi instada pelo apresentador a nos contar o que falou o secretário-geral. E aí ficamos sabendo que ele tratou de assuntos relevantes, como o protecionismo, o multilateralismo, etc. Mas aí veio, depois dele, mais um, e depois o Bolsonaro, e aí o Bolsonaro, felizmente, a Globo transmitiu. E o discurso do Bolsonaro, eu gostaria até que não tivesse sido transmitido, porque o discurso do Bolsonaro é um absurdo vexame. Por exemplo, alguém disse a ele que ele tinha que falar nas vítimas da Covid-19. E ele falou. A primeira coisa que ele disse foi lamentar as mortes. Nem disse quantas mortes eram, para não passar o vexame, porque logo em seguida ele diria que o desempenho do Brasil foi espetacular na pandemia e só não foi melhor porque o Supremo Tribunal Federal não permitiu que ele comprovasse a teoria dele, que está sendo provada pela realidade, que é a correta, que tinha que cuidar da economia e não da vida, porque depois as pessoas iam morrer de fome por causa da queda da economia. Na verdade, é a primeira grande mentira que ele contou, não foi isso que o Supremo decidiu. O Supremo decidiu que ele não pode intervir nas decisões dos estados, nessas questões de isolamento social, porque isso está previsto na Constituição. E o Supremo existe só para fazer com que a Constituição seja cumprida. O mais, o mundo inteiro sabe que o desempenho do Brasil no combate à Covid é ridículo, mas não é ridículo, porque não dá para rir, é de chorar, é o pior do mundo. E ele disse que é o melhor, né? Pois basta ver que nós temos no G20 o maior índice de morte por milhão. E todo mundo sabe que a ação do governo federal é uma ação deletéria, é uma ação que não coordena coisa nenhuma, que era obrigação. Aliás, ele foi ao Supremo cobrar isso do amigão dele, o Dias Toffoli, e o Dias Toffoli disse isso. Não, o Poder Executivo Federal tem a obrigação de coordenar as ações. A forma que ele achou de coordenar as ações foi demitir 2 ministros e agora manter um terceiro definitivo, depois de muitos meses, provisório durante toda a pandemia. Um general, aliás, um general que não pode ser promovido a general de exército, porque é um general da intendência. Falam muito em logística, mas é intendente. Tá? Cuida do caixa, da dispensa, da cozinha, da distribuição dos alimentos, do rancho, etc. Pois o capítulo da pandemia poderia até ser o capítulo mais triste do trágico discurso dele, mas pior mesmo foi quando ele tratou de ecologia. Quando ele tratou de meio ambiente, ele disse que o Brasil tem
o melhor histórico de proteção ambiental do mundo. Aí ele não estava se referindo ao governo dele, ele estava se referindo à história, aos governos anteriores. E mesmo assim mentiu. O Brasil nunca foi exemplo de nada em matéria de ambiente. Ao contrário, existe uma organização ambiental chamada SOS Mata Atlântica e que trata exatamente, é uma homenagem ao fato do Brasil ter destruído a Mata Atlântica, né? Agora, o pessoal do governo federal é tão absurdamente ignorante que falou da questão da sobrevivência do mico-leão marinho, que é um bicho da Mata Atlântica, o mico-leão dourado, que é um bicho da Mata Atlântica, não da floresta tropical. E eles não sabiam, né? Mas o Bolsonaro parte do pressuposto que os generais Augusto Heleno, que é o ministro dele de Segurança Institucional, e o Mourão, né, o Hamilton Mourão, porque atuaram como militares na Amazônia, sabem tudo de meio ambiente e não sabem nada. Quanto ao general Augusto Heleno, acho, inclusive, que ele está sofrendo de algum tipo de debilidade mental depois do depoimento que ele deu no Supremo Tribunal Federal a respeito do meio ambiente, ao dizer algo que o Bolsonaro diria no discurso e que é a tese mais estapafúrdia do discurso inteiro e que é a maior vergonha que o Brasil já passou na história das Nações Unidas, da qual o Brasil é um participante tão importante da Fundação que tem até hoje o privilégio de abrir as Assembleias Gerais das Nações Unidas. Que é o seguinte, né? É que existe uma conspiração internacional para derrubar o governo Bolsonaro. Qual é o interesse que alguém pode ter em derrubar o governo Bolsonaro? Ele não disse. O que ele disse foi o seguinte, é que existe uma concorrência comercial, que o agronegócio brasileiro é competente e os países ditos desenvolvidos, principalmente da Europa, não têm condições de competir com os produtos brasileiros que chegam à mesa dos europeus e aí partem para cima dessa política de contestação da floresta. Aí ele disse umas coisas que eu não entendi. Disse, por exemplo, deve ter sido alguma dica do general Augusto Heleno ou do general Mourão, que a floresta amazônica é uma floresta úmida e, portanto, não pega fogo. Eu não sei de onde ele pode ter tirado essa teoria da combustão. De qualquer maneira, eu conheço a Amazônia, sei lá, 30 anos, e na última vez que eu a sobrevoei, lá de Serra Pelada para Marabá, vi muita fumaça. E a primeira coisa que eu aprendi, ainda quando ficava sentado na calçada da casa onde eu nasci com meu avô materno, foi que onde há fumaça há fogo, ou seja, na floresta há fogo. Aí ele veio com uma maior, diz assim que os incêndios da Amazônia se devem aos caboclos e aos índios. O que ele quis dizer então é que o Estado brasileiro é incompetente para deter o fogo ateado em coivaras, como se diz no Nordeste, né? Fogo para poder limpar o terreno para plantar, por caboclos nativos e índios. Que coisa mais absurda. Imediatamente depois do discurso, eu liguei para o meu amigo Edilson Martins, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil, porque ele é um caboclo que eu conheço. Eu fui perguntar se ele estava tocando fogo na Amazônia mesmo. O Edilson conhece muito mais a Amazonas do que eu. Edilson era amigo dos irmãos Vilas Boas, e o Edilson fez um comentário comigo que depois daquele discurso do Bolsonaro, o Marechal Rondon, que ele conheceu, ele foi amigo dos irmãos Vilas Boas, amigo de Apoena Meireles, dos grandes sertanistas que devassaram ali o interior da Amazônia, mas para entender a cultura dos índios. Ele disse que nessas alturas o Marechal Rondon deve estar se revolvendo no túmulo diante de tanta estupidez que foi dita. Telefonei também para o Chico Graziano, que aliás eu quero convidar você para ver a entrevista do fim de semana sobre isso tudo aí, da ecologia e da agricultura e do agronegócio, que vai ser com o Chico Graziano, que imediatamente comentou que nunca viu nada tão absurdo e fez um comentário que a Isabel já tinha feito comigo também. Será que não tem um assessor, alguém para dizer para o Bolsonaro, para ele não falar um absurdo desse tamanho, né? Bom, além do incêndio da Amazônia, tem um incêndio no Pantanal. E como é protagonista da maior besteira que já foi dita a respeito, que foi o general Luiz Eduardo
Luiz Eduardo de quem mesmo? Ramos. Luiz Eduardo Ramos, o ministro das Relações com o Congresso, disse que ele foi lá levar a chuva. Aliás, se foi, a chuva não foi suficiente, é preciso levar mais, é preciso voltar e levar, porque a chuva não apagou o incêndio do Pantanal. O Chico me explicou que realmente é uma baixa histórica do Rio Paraguai. Agora, que é absurdo tudo que o Bolsonaro falou, porque ele não se baseou em nenhum dado científico, não deu nenhum número e disse essa idiotice de que o Brasil está sendo vítima de desinformação. Digamos que haja desinformação sobre isso, que não há. Afinal de contas, as informações sobre incêndios na Amazonas e no Rio Paraguai são dadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um órgão oficial, científico, reconhecido por todo mundo, o mundo inteiro. E o mundo inteiro sabe disso. Agora, o Bolsonaro não estava discursando para o mundo, ele estava discursando para os seus aliados, para os seus fanáticos, para os seus prosélitos. E eles puderam engolir, por exemplo, um negócio que eu não vi ninguém comentar, que foi o seguinte: ele disse que no combate à pandemia, o governo deu um auxílio ao brasileiro pobre de algo equivalente a $1.000. O governo deu um auxílio de 600. Na verdade, mandou um projeto de 200. O Congresso, para passar por cima, deu 500 e ele, para recuperar a autoria, passou a 600. $600, pouco mais de $100. Quer dizer, está faltando um zero nessa mentira que o Bolsonaro... E muitas outras mentiras que o Bolsonaro contou. Outra coisa que me chamou a atenção é que, na despedida, ele se referiu ao Brasil como uma nação cristã e conservadora. Desde a Constituição de 1891, a primeira Constituição da República, o Estado brasileiro é laico, ou seja, o Estado brasileiro não tem uma religião oficial. Então, o Estado brasileiro, o Brasil não é um país cristão. Antigamente dizia-se que era católico, não é, principalmente não é católico, mas não é cristão. E, por exemplo, se fosse, o presidente do Supremo não seria judeu. O mãe menininha do Gantuá, que era um bandista, também não seria brasileira. Quanto a ser conservador, então vamos admitir o que o seu grande líder espiritual e filosófico, Olavo de Carvalho, disse a meu respeito. Disse que eu era ignorante quando eu disse que o Lula era um conservador. E eu continuo dizendo isso: o Lula é um conservador servindo de instrumento à esquerda. O Lula nunca foi de esquerda. Agora, teoricamente, o PT é de esquerda. E o PT governou 8 anos a República. Então, país conservador, com 4 mandatos, aliás, 16 anos, né? Lula e Dilma. Com 4 mandatos, aí é um pouco demais. Logo em seguida veio o discurso do Trump. Eu digo que o discurso do Bolsonaro foi o mais cínico de todos, porque foi mentiroso e porque só tinha desinformação, que não tinha um dado, nada concreto para dizer, e além do mais, ainda perdeu grande parte do seu tempo bajulando de forma indecente, para um brasileiro decente, a campanha, a candidatura de Donald Trump em novembro à presidência dos Estados Unidos. Então veio o próprio Trump e fez o discurso mais cretino, que foi um discurso de campanha, cantando marra, cartando marra e batendo caixa, porque fez as pazes entre Israel, Bahrein e Israel e Emirados Árabes. Bahrein e Emirados Árabes são ditaduras árabes que sempre tiveram excelentes relações com Israel, e essa insinuação da importância desses acordos, comparando com o de Camp David, entre os Estados Unidos, que patrocinou, entre o Egito e Israel, não dá nem para saída, né? Para completar, veio o discurso do chinês. No discurso do chinês, o Xi Jinping, eu encontrei as velhas palavras de ordem da Guerra Fria dos comunistas, né? Foi o discurso mais hipócrita de todos os tempos. A essas alturas eu já tinha voltado para a Globo News, porque eu tinha saído para ir para a CNN, mas eu não suportei a péssima tradução que a CNN fez dos discursos, tanto do Trump quanto do Xi Jinping. E a tradução da Globo News, justiça seja feita, foi excelente, feita pelo Marcelo Lins, e muito competente. Pois bem, só que na tradução dele da China, a tradução dele não melhorou o discurso do Xi Jinping, mas eu não vi ninguém falar isso. De uma hipocrisia absoluta. A China é a maior poluidora do mundo e ele falou como se fosse o cobrador da poluição. A China é a pátria do coronavírus e ele falou o tempo inteiro
da Covid como se fosse um grande passo civilizatório, e esse passo civilizatório, segundo ele, se completará em 2060, quando for realizado tudo o que a China pensa sobre relações internacionais. Em 2060, eu espero não estar mais aqui, eu sou realista. Aqui de casa, a Isabel certamente estará e o Arthur estará com 39, 40 anos. Eu já, inclusive, falei com o Arthur como é que ele deve aproveitar essa paz chinesa em 2060. É por aí que eu vou me despedindo, deixando aqui o meu abraço primaveril bem nublado, frio e chuvoso, e dizendo a você que espere que o sol virá na quinta. fé em Deus e pé na tábua, ou como dizia o meu amigo Chico Maria, o maior entrevistador que eu conheci na minha vida em televisão, fé em Deus, Frei Damião. Com rima e tudo, me despeço direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará. E só para concluir a pauta, hoje não vai ter jogo do Flamengo e Barcelona. O Equador interdita estádio e adia jogo do Flamengo contra o Barcelona. Aleluia, não teremos esse vexame.